Olá pessoal, eu sei que faz um tempinho aí que eu não posto vídeo com resenha de livros. Eu andei ocupado, tive algumas coisas para fazer, algumas coisas burocráticas para resolver, e confesso que também aproveitei para dar uma ripada em algumas leituras que estavam bem atrasadas. Eu fiquei um bom tempo com, eu fiquei um bo- alguns bons anos com pouco tempo para leitura. E agora que eu estou com um tempo um pouco maior, é, fica quase que incontrolável dedicar grande parte dele para leitura. Considerando que eu tenho mais de 500 livros só na fila de espera e mais cerca de 600 a 700 na lista para comprar. Então é muito livro para pouco tempo. Provavelmente com o que eu tenho de livro só na fila de espera, se eu deixasse de comprar livro hoje, eu ia ter pelo menos livro para mais uns 5 anos, 6 anos talvez, para leitura. Mas enfim, vocês não tem nada a ver com essa loucura minha. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o impeachment. É um assunto da moda. A gente escuta muita bobagem, obviamente, e a gente escuta muita opinião interessante. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui do meu pensamento para não deixar um vídeo muito longo, e prometo em breve retornar aos vídeos com as resenhas de livros, tá bom? É, muita gente está, na verdade muita gente não, quase todo mundo está falando sobre o impeachment hoje da Dilma, né? Que é o assunto da moda. Na verdade, eu não sei por que tanta surpresa. O pronunciamento da Dilma quando soube que o Cunha acatou o início do processo, dizendo que estava chocada, que estava surpresa, é assim. Ela não é uma grande presidente, acho que quase todo mundo concorda. Acho que tem 8 ou 9% só da população que aprova. O resto, 90% ou mais, quer ela fazendo outra coisa da vida, que não ser no presidente. Agora, ela é uma atriz perfeita, né? Ela dizer que está chocada, que não sabia, que estava rodando pela imprensa inteira, Brasília inteira, todo mundo na Câmara sabia, todo mundo da articulação política sabia que estava havendo essa barganha do Cunha com o PT, né? O Cunha tentando se preservar de uma cassação, de uma punição, ao mesmo tempo que barganhava para não entrar, para não acatar o pedido de impeachment, né? Então, isso estava rolando já há mais de uma semana, e obviamente que ela deve achar que o povo brasileiro é muito idiota para ela dizer que está chocada e que não sabia que isso ia acontecer. Mas parece que é lugar comum, né, dos presidentes recentes acharem que o povo é idiota. E talvez na sua grande maioria seja mesmo, porque acaba reelegendo essas pessoas, né? Porque eles não sobem ao poder sozinhos, né? Eles sobem ao poder através do voto das pessoas. Então, se eles continuam lá fazendo o povo de trouxa, então muito provavelmente é por conta de quem os elegeu ou os reelegeu, né? Mas vamos ao impeachment. As pessoas dizem que isso é. Muitas pessoas dizem que isso é vingança do Cunha, que o Cunha não tem moral para pedir o impeachment da presidente, que o Cunha é isso. Gente, em primeiro lugar, não é o Cunha que vai tirar a presidente. Não é o Cunha se tem moral, se não tem moral. O Cunha hoje exerce o cargo de presidente da Câmara. O, ao, ao, a quem tivesse nessa cadeira, não importa, que hoje é o Cunha, podia ser qualquer outra pessoa. Quem tiver nessa cadeira é o responsável por acatar ou não a abertura de processo de impeachment. Ele simplesmente acatou o pedido que veio, aquela petição que veio do Hélio Bicudo, da Janaína Barbosa e do Miguel Reale. Ele simplesmente falou: dê sequência no processo. Só isso. Não foi ele que elaborou, não foi ele que articulou. Não. A única coisa que ele podia fazer era dar sequência ou arquivar. Só isso. Ele deu sequência.
Agora, quem vai tocar para frente o projeto, se vai acontecer ou não, é o resto da Câmara. As comissões estão sendo formadas e o parlamento é que vai definir isso. É muito simples. Não tem nada a ver com o Cunha. É claro que o Cunha usou isso como uma barganha. Claro, se o PT me defender, não me atacar, não me pedir, não pedir minha cassação, minha punição, eu não dou sequência no processo. É claro que a gente sabe que toda política é assim, é barganha. E a gente sabe que não tem santo lá em cima. São todos têm alguma. Não vou dizer que todos os congressistas, mas quase todos têm alguma coisa a esconder ali, tem alguma coisa a barganhar. Então, é óbvio que houve a barganha, não deu certo, então o processo seguiu. Agora, o processo está na Câmara. Agora, as pessoas dizem, mas por quê? Por quê? Ela é legítima, ela foi eleita pelo povo, não pode tirar, é golpe, não pode. Aí vem aqueles imbecis, é golpe, não vai ter golpe, não vai ter... Tem que ter paciência, né? Só posso chamar essas pessoas de imbecis, porque como é que você pode dizer que algo é golpe se está previsto na legislação brasileira? Você fazer cumprir o que está na legislação brasileira e outra pessoa chamar isso de golpe, qual é a lógica disso? Golpe é exatamente fazer aquilo que não está na lei. Se você cumpre o que está na lei, não é golpe. É seguir a legislação do país. Então, se não fosse trágico, seria cômico essas pessoas gritando que é golpe, não vai ter golpe. Agora, por que elas gritam que é golpe, não vai ter golpe? Tem dois grupos que gritam isso, só dois. Primeiro, os grupos ligados ao PT, obviamente. Os grupos ligados ao partido, os grupos ligados aos sindicatos, que são ligados ao partido, a MST, os dois MST, o Sem Terra, Sem Teto. Esses movimentos que vivem mamando no dinheiro público e que são padrinhos do PT, são formadores do PT. Esses, obviamente, que vão sempre dizer que é golpe, é óbvio. Tá um governo do PT lá, querem tirar, então obviamente que eles vão gritar que é golpe. Quando quiseram tirar o Collor, não apareceu nenhum desses caras dizendo que era golpe. Aí era democracia. Tirar o Collor é democracia, tirar a Dilma é golpe. Engraçado que a lei é a mesma, né? A lei do impeachment é a mesma. É uma lei que foi criada, acho que em 1950, se eu não me engano. É a mesma lei, exatamente a mesma coisa. Só que, assim, quando é contra outros partidos, outros presidentes, é democracia. Quando é contra um presidente do PT, aí é golpe. Não tem como levar a sério essa gente. Então eu falei que tem dois grupos. O primeiro grupo é isso, é dessas pessoas que estão mamando e fazem parte do esquema. Essas pessoas vão defender até o fim a sua chupetinha ali para mamar mais grana no Estado, obviamente, porque o dinheiro sai do Estado. E o segundo grupo, quem é o segundo grupo? O segundo grupo é formado por aquelas pessoas como é que eu vou dizer? Aquelas pessoas que pararam no tempo. Sabe pessoas que pararam no tempo? Eu vou explicar por que elas pararam no tempo. Porque na década de 90, quando o PT era oposição, era o maior partido de oposição, era o cara que, Genuíno, José Dirceu, Mercadante e outros, eram os deputados da Câmara que bradavam contra a corrupção de todos, a corrupção do Maluf, do Sarney, do Collor, do ACM, de todo mundo. Eram os anões do orçamento, todos aqueles caras. E aparecia Zé Dirceu, Genuíno lá, vibrando com a CPI, caçamos mais um. Choravam, iam na TV. Eu lembro Genuíno, na época eu assistia televisão, eu já não assisto. Ia no Jô Soares, o Jô Soares falava pra ele: você é um cara do PT que até gente de fora do PT gosta muito de você, porque você é um cara ético. Onde é que tá o Genuíno hoje? Onde é que tá o Genuíno hoje? Onde é que tá o Zé Dirceu hoje, né? Super éticos. Eles estão todos na cadeia, né? Não estão na cadeia, estão processados, né? Genuíno acho que não está na cadeia, o Dirceu acho que está. Mas a gente sabe que, né?
O regime de prisão no Brasil é muito flexível, né? Então as pessoas vão. A pessoa que tem muita grana, muita influência, ela entra, sai, nunca fica muito tempo preso. Essa que é a verdade. Mas estão condenados. O importante é isso. Eram os dois maiores símbolos da, da pureza e da ética petista, hoje estão condenados. Então por que eu digo que esse segundo grupo é formado por pessoas que pararam no tempo? Porque são pessoas que estão pensando que o PT de hoje é o mesmo PT da década de 90, aquele PT que combatia a corrupção, é o partido ético. Essas pessoas pararam no tempo. Já passou 20 anos, 25 anos. Hoje o PT está no quarto mandato, teve 12 anos, está no 13º ano de governo. Conseguiu o que nenhum outro partido conseguiu até hoje no Brasil. Ele institucionalizou o PT dentro do Estado. Você lê o livro do Tuma Júnior, esqueci o nome agora do livro, como é que foi o nome do livro do Tuma Júnior? Assassinato de Reputações. Ele conta lá como a Polícia Federal está aparelhada. A Polícia Federal está aparelhada, grampeia todo mundo, tem dossiê de todo mundo. Qualquer empresário, qualquer grupo de comunicação, qualquer pessoa que tente falar alguma coisa contra o PT, eles grampeiam, gravação telefônica, tudo irregular, tudo ilegal. Eles criam dossiê contra as pessoas. Isso é coisa de partido nazista, partido autoritário, que ele grava e prepara dossiê contra seus adversários para destruir as pessoas. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Eles aparelharam a Polícia Federal, aparelharam a Receita Federal, aparelharam o TCU, aparelharam o Supremo, que tem quase todos os ministros indicados por eles, corromperam todo o parlamento. O PT tomou conta do Estado, não tem só a presidência, ele tem tudo. Todo o funcionalismo público federal, quase todo, também está todo permeado de petistas, e fora os cargos de comissão. O que eles fizeram foi isso. Vocês vão dizer, mas o PT roubou, mas todos roubaram. Não, mas todos roubaram. Mas uma coisa é uma corrupção simples, você desviar uma verba aqui de uma obra, você desviar uma verba aqui de um ministério. Outra coisa é você corromper o país inteiro, você infiltrar gente do seu partido em todos os órgãos da administração pública. Isso é diferente, isso nunca aconteceu no Brasil. Isso foi, o Fernando Henrique não fez isso. O Fernando Henrique não foi um grande presidente. O PSDB é uma porcaria de partido. Mas ele não fez isso. O Sarney não fez isso. O Collor não fez isso. Ninguém fez isso. Na época dos militares não tinha isso. Então o PT conseguiu uma proeza que ninguém conseguiu. Ele transformou o partido na máquina. É por isso que é tão difícil tirar os caras de lá. É impressionante, nós estamos passando o ano de 2015 inteirinho, cheio de escândalos de corrupção, economia acabada, economia destruída, recessão, todas as empresas quebrando, demitindo, as pessoas ficando sem dinheiro, dólar, euro, tudo estourando, o câmbio está acabando com a importação de coisas, você não consegue trazer nada de fora por causa dessa diferença de câmbio. Simplesmente destruiu a economia, corrompeu a política inteira e não se consegue tirar essas pessoas de lá. Agora deu entrada no processo de impeachment que vai levar alguns meses, a gente não sabe que fim vai levar, mas agora conseguiram. O Collor, por causa de uma bobaginha, de um Fiat Elba, de uma besteira de ladrão de ovos, ladrão de galinha, tiraram o cara na maior facilidade. Agora, por que não consegue tirar o PT na maior facilidade? Porque eles tomaram conta do Estado, eles corromperam tudo. Então é difícil você tirar. Dá para tirar? Dá para tirar. Se o povo quiser, o povo tira. Se vai para a rua e tira. Agora, é difícil, hein, para tirar. A coisa é difícil. Agora foi dado o processo, foi dado andamento do processo, vamos ver que fim dá, que fim vai levar. Agora, uma vez esclarecido quais são os dois grupos que estão dizendo que é golpe, o grupo dos interessados e o grupo dos que pararam no tempo, essas pessoas que pararam no tempo, assim, só pode ter pena desse tipo de gente, né? Gente que está vivendo em 2015 com a cabeça
em 1990, parou no tempo, tá? Assim, fossilizou, né? Não, a gente não pode nem classificar essas pessoas. São pessoas alienadas, né? São pessoas alienadas. O nome é esse. É, o nome é esse. As pessoas que pararam no tempo, elas ainda acreditam no PT, é o partido da ética. E tudo isso que aparece no jornal, todas essas denúncias da justiça, da Lava Jato, tudo isso aí é falso, tudo isso aí é teatro, então, que as pessoas não gostam do PT, elas são malvadas, elas querem tirar o PT do poder. Eles não fizeram nada disso, eles são todos santos, são todos anjos, é o partido ético ainda. Então essas pessoas, assim, só dá para ter pena desse tipo de gente. Felizmente, cada vez menos gente pensa assim, né? Você vê que a aprovação dela tá no fundo do poço. Hoje, hoje em dia, 90% reprova o governo dela, né? Se ela fosse candidata hoje, não é que ela não iria para o segundo turno. Eu acho que ela não seria eleita nem deputada no, se for considerar a aprovação dela de hoje, né? Então, agora falando um pouco sobre impeachment, a parte legal da coisa. Acho que tinha três vertentes por onde poderia acontecer o impeachment. A primeira é o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, porque as contas dela foram reprovadas. Então, primeiro isso. É passível de pedido de impeachment. Não pelo TCU, mas pela Câmara. Né? O TCU é um órgão de consultoria e se a Câmara atestar aquilo que o TCU fez, pode abrir um processo de impeachment. Então, primeira fronte poderia ser pelo TCU. A segunda poderia ser eleitoral, por causa de problemas de uso de dinheiro ilegal, de dinheiro desviado da Petrobras, dinheiro desviado da Petrobras para a campanha da Dilma, que também está sendo investigado. Então, caso isso acontecesse, também seria uma segunda frente de cassação. E neste caso, seria a cassação da chapa inteira. Então, iria tanto a Dilma quanto o Temer. Nesse caso, seria diferente do primeiro. E o terceiro, que foi o que realmente aconteceu, foi por crime de responsabilidade. O que é o crime? O que levou ao crime de responsabilidade? Ninguém sabe. Pouca gente sabe o que é isso. Se fala das pedaladas fiscais. O que são as pedaladas fiscais? Num argumento muito simples aqui, para todo mundo entender. A nossa amiga, na verdade não nossa amiga, porque minha ela não é, e espero que não seja de vocês também. Se for amiga de vocês, cuidado com a carteira quando andarem junto com ela. O que ela fez? Ela assinou previsão de gastos que ela não tinha dinheiro no orçamento para cobrir. O que significa isso? Vamos explicar muito simplesmente para você. Você ganha R$ 2.000. Então o seu orçamento é R$ 2.000 todo mês. É o seu salário ali líquido. É o que você tem líquido lá, R$ 2.000 por mês. Então você tem lá suas contas que você vai pagar. Então, daqui um mês, você coloca lá, vou fazer uma viagem para Paris. Custa R$ 10.000. Aí você coloca lá. Você assina, entra num desses sites aí de agência de turismo, que tem um monte que eu não vou dar nome. Entra lá, faço uma programação, coloco lá, pago no cartão. No mês seguinte, vou ficar 15 dias em Paris, R$ 10.000. Vai para Paris. Assinou, vai para Paris. Vai lá, vai gastar, vai ver a Torre Eiffel, vai comer em alguns restaurantes muito bons ali que tem esqueci o nome da avenida lá. Enfim, vai se divertir. Vai ver o Arco do Triunfo, vai passear pelo Louvre, vai tirar foto da Mona Lisa, vai visitar os locais que o Dan Brown escreveu no livro, enfim, vai visitar o cemitério Père Lachaise, enfim, aproveite Paris, tá certo? Você vai voltar, a hora que você voltar, você tem R$ 10.000 que você gastou da viagem, mais tudo aquilo que você gastou durante os 15 dias, provavelmente mais em torno de uns 5, 6 mil reais ou mais, dependendo de quanto você gastar lá. Você não vai ter dinheiro para pagar isso. Como é que vai fazer? Você vai ficar inadimplente. Você não vai conseguir pagar o cartão. Você não vai para SPC, para o Serasa, vai ser protestado em cartórios e tudo mais. Você vai ficar com o nome sujo. Se você tiver bens,
vão protestar e depois na justiça vão tentar penhorar seu carro, sua casa. Sua casa, se for bem de família, não. Se tiver mais de uma, sim. Bloquear suas contas, se você tiver dinheiro guardado, vão fazer de tudo para receber, os credores vão fazer de tudo para receber essa grana. No caso do governo, o dinheiro não é da presidente. O dinheiro vem dos contribuintes, de quem paga imposto. Este trouxa aqui e os demais que estão assistindo. Somos nós que pagamos impostos, cujo dinheiro é desviado por esses safados. Então, nós é que bancamos o Estado. E eles usam o dinheiro dessa maneira. Então é isso que aconteceu. Como o dinheiro não é dela, então ela faz uma previsão de gasto, não tem dinheiro no orçamento, não tem problema, aquilo lá vai ficar endividado. Só que isso aí, ele viola a lei de responsabilidade fiscal, você não pode gastar. É uma lei que foi criada recentemente, eu não sei exatamente o ano, deve ter uns 10 anos, isso, 12 anos. Foi criada exatamente para evitar que os governantes gastem mais do que eles arrecadam, porque era o que acontecia. A Prefeitura de São Paulo aqui, por exemplo, foi constantemente quebrada, inclusive pelo senhor Maluf, porque ele gastava muito mais do que arrecadava, principalmente em ano eleitoral. Obra aqui, obra ali, obra não sei o quê. Aí vai pagar como? Não interessa, larga para o próximo que se lasque. É o próximo que vai pagar essa conta. Então entregava as prefeituras falidas. Isso não só a prefeitura, estados e outras coisas. Era o que os governantes faziam. Eles gastavam tudo que eles não tinham. Aí apareceu 1 milhão de obras que eles fizeram. Só que essa conta ia para o próximo que assumisse o cargo. Aí o próximo que assumia o cargo passava 4 anos só pagando as dívidas do anterior. Não conseguia fazer nada e é lógico que o governo ficava um lixo. O governo ficava com uma aprovação baixíssima, porque o cara não tinha dinheiro para fazer nada, porque eles tinham que pagar a conta dos anteriores. Então, por isso foi criada a lei da responsabilidade fiscal, exatamente para evitar que um governante endivide demais o Estado para largar essa dívida para o próximo. Você não pode fazer dívida. Isso que eu contei da viagem de Paris é uma coisa que só um idiota faria, isso, de gastar um dinheiro que ele sabe que ele não tem para pagar. Ele vai comprometer completamente a sua vida daí para frente. Só que a gente não faz isso porque a gente sabe que o dinheiro é nosso, nós que vamos ter problema. E governantes fazem porque o dinheiro não é deles. Então foi isso que a Dilma fez. Essas são as pedaladas fiscais. Ela aprovou várias coisas, vários projetos que iam necessitar de dinheiro, sabendo que não tinha no orçamento aprovação para usar esse dinheiro. Então foi isso. Isso está enquadrado na lei, na lei de responsabilidade fiscal e caracteriza crime de responsabilidade. Certo? Crime de responsabilidade é passível de impeachment. Então está dentro da lei. Ela violou a lei. Existe lei para isso. Qual que é a punição? É o impeachment. Onde é que está o golpe? Onde é que está onde é que está o terceiro turno? Não tem terceiro turno. O que as pessoas não descobriram ainda, as pessoas falam é democracia, ela foi eleita democraticamente. As pessoas não entenderam que democracia não é apenas o povo eleger os seus governantes. Democracia também é tirar os governantes que violam a lei. Isso faz parte da democracia também. O povo tira, o povo coloca e o povo tira. O povo é soberano. O povo colocou um governador, um presidente, um prefeito, quem quer que seja. Esse governante violou a lei, cometeu crime de responsabilidade, esse governante tem que sair, tem que ser impedido de continuar governando. É democracia também. O que não é democracia é você violar a lei e você continuar lá. Isso não é democracia. Certo? Então, não tem golpe, não tem terceiro turno, não tem choro. O que tem é violação de lei. Violação da legislação é causa e consequência. Você viola a legislação, você vai sofrer a punição. É simplesmente isso. Agora, tem muita gente preocupada, porque vai sair a Dilma, vai assumir o Temer. Bom, isso também faz parte da lei. Salvo no caso daquela opção 2 que eu falei, que seria a opção eleitoral, de cassação de chapa eleitoral por conta de uso de dinheiro desviado da Petrobras na campanha política, se fosse por esse motivo,
e a chapa inteira fosse cassada, então o Temer também seria cassado. No caso do impeachment por crime de responsabilidade, quem assume é o vice é o Temer. A população elegeu a Dilma com o vice de Temer, com o Temer de vice. Então, tá dentro da lei. Você gosta do Temer? Eu não gosto do Temer também. Eu não queria que ele fosse eleito presidente na eventual, no eventual impedimento da Dilma. Mas é ele que está na vice-presidência. A lei é essa. Tem que seguir a lei. A lei é essa. Ah, se ele também tiver envolvido, bom, que se casse também. Se ele aparecer envolvido, cometer crime, que se casse de novo. Que se casse em todo mundo. Ah, o Cunha está envolvido também, casse o Cunha. O Renan está envolvido, casse todos. O que tiver que caçar. Tem 300, 400 deputados lá, caçem todos. 500 deputados, né? São 500 e poucos. Se tiverem todos corrompidos, caçem todos. Faça nova eleição. Qual que é o problema disso? É melhor fazer uma nova eleição do que manter aquele bando de bandidos ali, que estão roubando o país. E roubando o país é roubando nosso dinheiro. Tá certo? Então eu não consigo compreender como é que as pessoas que são as pessoas que mantêm o Estado vive do nosso dinheiro, pode falar assim, não, deixa como está, não mexe, a gente não sabe o que pode acontecer depois, vamos deixar como é. Isso é uma, isso é a síndrome do marido traído, né? Marido traído que leva flores para a mulher e para o amante, né? Você está sendo roubado e você está passando a mão na cabeça do ladrão que te roubou. É isso que nós somos? É um país é um país de bunda mole, é isso? A palavra não queria usar essa palavra, mas é o que está aparecendo, né? É um país de bunda mole, então, porque você está sendo roubado de todas as maneiras. O governo está te roubando de todas as maneiras. E você está passando a mão na cabeça dele, você está acariciando o seu algoz, o seu ladrão. Então você é um bunda mole se você está fazendo isso. Desculpa, hein? É a única palavra que eu consigo usar nesse momento. É uma palavra composta, mas não é muito bonita, mas às vezes não tem um outro adjetivo para usar no local que seja mais emblemático. Tá certo? Então eu acho que é isso. Acho que não tinha muito mais o que falar sobre isso. Tá? Então, quando as pessoas dizem, ah, o PT roubou, ah, mas todos roubam. Não. Todos roubam. Talvez todos roubem. Não sei. Vamos considerar que todos roubem. Como eu já disse, vou repetir de novo por estar no final do vídeo, para ficar marcado. Uma coisa é você desviar uma grana numa obra superfaturada, um viaduto. Desviar um dinheiro numa licitação. Desviar dinheiro de um programa social, um programa qualquer aí. É um roubo localizado específico. Outra coisa é você colocar o seu partido inteiro, aparelhar o Estado inteiro e tomar conta de tudo. Tomar conta da presidência, do TCU, do Supremo, da Polícia Federal, da Receita Federal. Você aparelhar o Estado inteiro trabalhar para você. É o Estado inteiro trabalhando para o PT. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca aconteceu. Isso só acontece em regime totalitário. E a gente teve ditaduras aqui, teve a ditadura militar, teve a ditadura Vargas, e nem durante a ditadura militar, nem durante a ditadura Vargas houve isso. O aparelhamento inteiro do Estado. Nunca houve. O PT conseguiu fazer isso. Então essa é a diferença. A diferença não é um roubo comum. Agora, se você for falar em roubo comum, todos roubam. Então, para finalizar, só o dinheiro desviado da Petrobras, lembrando que ainda não mexeram no BNDES, tá? A hora que abrir uma CPI para fazer uma pequena incisão, para dar uma olhadinha no que tem dentro do BNDES, a coisa vai ficar ainda muito pior. Porque o BNDES há muitos anos não serve como um banco nacional de desenvolvimento, que é o que ele deveria ser. Você que é microempresário, que é pequeno empresário, vai no BNDES e vê se você consegue uma linha de empréstimo para você. Você não consegue. Se você não tiver um amiguinho lá dentro, ou se você não der uma propina, você não consegue. Agora, os grandes empresários, as grandes empreiteiras e tudo mais, esses que são amigos do PT,
eles conseguem empréstimos milionários a juros baixíssimos. E quem tá subsidiando esses juros? Os trouxas que pagam impostos, você e eu. Então, os grandes empresários estão felicíssimos com esse governo, porque eles conseguem empréstimos a juros baixos no BNDES. Você que é pequeno empresário, que precisa de uma graninha pequena, você tem que ir no banco e pagar aqueles juros de mercado, porque o BNDES não vai emprestar para você. Vai criar 1 milhão de dificuldades para não te emprestar o dinheiro. Então, a hora que abrir o BNDES e as pessoas verem para onde está indo esse dinheiro, quem está levando, o que está acontecendo, vai ser um outro escândalo muito maior do que a Petrobras. Vai ter muito mais dinheiro envolvido do que a Petrobras. Mas, como ainda não foi aberto, vou falar só da Petrobras. Apenas o dinheiro desviado da Petrobras, ele não é só o maior escândalo e o maior roubo que houve na história brasileira. É o maior roubo, maior escândalo de corrupção em montante de dinheiro da história do mundo. No mundo inteiro. Pega todos os países do mundo. Tem 220, 230 países do mundo. Não houve em nenhum lugar do mundo o roubo de tanto dinheiro numa só operação. Nunca roubaram tanto em tão pouco tempo, para ser mais exato. Tá certo? Então, se vocês estão querendo dizer que esquece essa parte da aparelhamento do Estado, falar só em números de verba de desvio, o Maluf, que era o alvo favorito do PT, que aqui em São Paulo sempre foi conhecido como Rouba Mais Faz, até uma das campanhas dele teve uma alusão ele falava, eu não sou santo, mas faço e tal. Os marqueteiros usavam essa fama que ele tinha de Rouba Mais Faz, que lhe rendeu até algumas eleições. Nem o Maluf conseguiu. É óbvio que ele está recorrendo, ele não teve nenhuma condenação efetiva ainda, parece. O que ele foi acusado de desviar é troco de bala, perto do que roubaram da Petrobras, perto do que foi desviado da Petrobras. Tá certo? Então, se você não quiser acreditar na tese do aparelhamento do Estado, você for um cara que só liga para números, para dinheiro, então pense nisso. O roubo da Petrobras, o desvio da Petrobras, foi o maior desvio de dinheiro de uma empresa pública da história do mundo. Tá? Então, esse dinheiro, eu ia dizer que esse dinheiro saiu dos nossos bolsos, mas isso a gente sabe, porque por que vocês acham, eu sei que o vídeo está ficando um pouco maior, mas eu vou tentar concluir, por que vocês acham que o PT e os partidos do mesmo viés que o PT são a favor de manter as estatais? Eles não gostam de privatizar as estatais. Por quê? É claro que eles dizem, a Petrobras é nosso, o petróleo é nosso, é do povo. Não, não é do povo, não. Não é do povo, não. Não é do povo, não. A Petrobras, nesses últimos anos, os últimos 12, 13 anos do governo petista, a Petrobras não foi do povo. A Petrobras foi do PT. A Petrobras foi dos diretores, do presidente, de quem o PT colocou lá, que desviou todos esses recursos. Se eles não tivessem a Petrobras tivesse sido privatizada e não fosse empresa pública, eles não teriam como corromper. É por isso que eles gostam de empresa pública, é por isso que eles não gostam de privatização. Quanto mais empresa pública tiver, melhor, porque eles vão colocar os membros do partido lá e vão roubar em todas elas, vão corromper e destruir todas elas. Porque é isso que eles fazem, é dinheiro. Eles querem o dinheiro. Ah, não é para eles, é para o partido, não importa se é para eles, se é para o partido. O Lula que se gabava, na verdade não se gabava, ele choramingava que ele nasceu pobre, não sei o que, ele tem uma fortuna milionária. O filho dele saiu do nada, tá milionário. É gênio, né? Deve ser gênio. Ele saiu do nada e tem milhões, bilhões, sei lá quanto é que ele tem. Tá sempre na capa das revistas, aí sendo investigado. Agora através de consultoria também, a empresa dele de consultoria. Tá claro que isso aí não é genialidade capitalista. A gente sabe como é que essas pessoas enriqueceram, tá certo? Então, é isso. Esse é o PT.
que muita gente acreditou. Eu acreditei também na década de 90 que o PT era um partido ético, porque o PT nunca tinha sido governo. Então, parecia mesmo que o PT era um partido ético. Agora, da mesma maneira que a gente pode acreditar na década de 90 que o PT é um partido ético, a hora que eles assumem o poder e você vê a atuação deles no poder, se você tiver dois neurônios e eles estiverem pelo menos funcionando, interligados, pelo menos os dois interligados, não precisa muito mais do que isso. Você consegue descobrir que o PT do poder é um, o PT que estava antes de subir ao poder é outro. Antes de subir ao poder, ele é o partido da ética. É o partido da ética, é o partido da moralidade, é o partido que quer derrubar todo mundo, ele quer cassação de todo mundo, ele quer impeachment de todo mundo é corrupto, todo mundo é safado. A partir do momento que o PT assume o governo, opa, peraí, impeachment não, é golpe. Como assim? Não sei de nada. Cassação, roubar ou corromper a pessoa? Não, não sei de nada, não vi nada. Sou inocente. É isso. E as pessoas, pelo menos aquele segundo grupo que eu falei no começo do vídeo, elas não, pelos vistos, elas não conseguem, a mentalidade ela não conseguiu captar essa diferença de discurso. Ela não conseguiu captar a diferença do discurso da década de 90 com a diferença do discurso, não é só de hoje, é desde o primeiro governo Lula. Foi 2006, 2002, não sei, não lembro, acho que foi 2002. Então é isso. Acho que o que eu tinha para falar sobre impeachment era isso, né? Ficou com quase 40 minutos, ficou meio longo, 36 minutos, ficou meio longo. Mas era uma visão que eu tinha que colocar. Eu acho que está faltando informação. Tem muita gente falando, claro que tem muita gente falando sobre isso, mas tem muita bobagem também, né? Então, vou aproveitar que, como eu tinha dado uma pausa nas resenhas de livros, que eu vou voltar, vou retomar de novo. Eu vou voltar a gravar, provavelmente a partir de amanhã, e vou voltar a colocar. Mas eu tinha que fazer era necessário fazer esse esclarecimento, porque, infelizmente, a mídia, grande parte da mídia, claro que os petistas e esse segundo grupo, que ainda está com a visão do PT da década de 90, eles são radicalmente contra a Veja. A Veja é o demônio, a Veja é o grande Satã. Agora, eles acham, porque a Veja é o principal órgão, é o único órgão, na verdade, de oficial de mídia, que está batendo nessa tecla, tá mostrando o que está acontecendo com o governo. A maioria dos outros órgãos de imprensa não estão passando a mão na cabeça, estão evitando impeachment, estão tentando fazer de tudo para que não aconteça. Por quê? Porque a Veja não recebe anúncio estatal, então ela tem isenção nisso. Todos os outros órgãos de mídia, todas as outras revistas, jornais, todos eles vivem de propaganda estatal, não só do Estado, mas das empresas estatais. E se eles baterem e forem contra esse governo, eles perdem ou são chantageados de perderem anúncios estatais. E hoje todo mundo sabe que o governo é o maior anunciante do mercado. O governo é disparado o maior anunciante do mercado publicitário. E nenhuma empresa de mídia pode bater de frente com o governo, porque se ela perder esses patrocínios, ela quebra. Se a Globo perder os patrocínios das estatais e do governo, ela quebra. O SBT, a Bandeirantes, todos. Então estão todos amarrados. Então estão todos amordaçados pelo governo. Somente quem trabalha somente quem trabalha apenas com anúncios de empresa estatal, empresa privada, aliás, tem a completa isonomia de poder falar contra esse governo, contra qualquer governo. Você consegue uma liberdade de jornalismo que você não consegue nos outros veículos. Então essas empresas que demonizam a Veja, porque a Veja bate no governo, elas acham perfeitamente normal as outras 30 revistas, jornais, TVs, rádios defenderem o governo, às custas de anúncios estatais e de governamentais. Não é engraçado isso? Você tem um veículo que está falando, está de um lado, vamos dizer assim. Tem um veículo que está de um lado. Você tem 30 que está do outro lado. Então as pessoas acham mais terrível ter um
que fale contra do que ter 30 que falem a favor. Até onde chegou a lavagem cerebral que foi feita nessa população, elas acham, elas acham que é absolutamente normal isso. Você ter assim, 30 veículos com dezenas, centenas de articulistas e colunistas que falam uma coisa, e você ter um que fala o contrário, esse um é que é o malvado. Eles querem, o que eles querem? Eles querem unanimidade total, eles querem todo mundo falando bem desse governo, todo mundo falando bem do mesmo sistema. Quer dizer, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre a corrupção da mídia no Brasil, senão vai ficar muito grande isso aqui. Mas tudo isso faz parte do mesmo sistema. Quando você fala de uma coisa, as outras coisas estão interligadas, porque tudo isso faz parte. A mídia ajudou a eleger o Lula em primeira instância. E depois da primeira eleição do Lula, o resto foi só efeito cascata. Então, bom, depois eu falo sobre a mídia num outro vídeo, tá bom? Tá com 40 minutos e chega que eu já falei demais. Eu vou voltar depois com meus vídeos, a partir da manhã espero voltar a gravar as resenhas de vídeos, resenhas de livros, e espero que vocês gostem, tá bom? Como já é um vídeo genérico que eu fiz, então eu já aproveito para desejar boas festas a quem comemora, uma boa passagem aí de final de ano. Precisamos todos nós de muita paz e muita luz para 2016, porque o ano de 2015, pelo menos para a grande maioria dos brasileiros, é um ano que a gente vai riscar do calendário. Sabe quando a gente chegar lá no final da vida, que a gente vai escrever nossas memórias? O ano de 2015, ou a gente esquece, pula de 14 para 16, ou então a gente reserva só um capítulo, é o ano do capeta, o ano infernal que foi 2015. Aí a gente faz um capítulo só de desgraças de 2015, vai dar pelo menos metade do livro, tá bom? Então que 2016 seja bom para todos nós. E para o país também, porque sendo bom para o país, é bom para todos nós, pelo menos para aqueles que vivem no Brasil, né? Tá bom? Então uma saudação e até a próxima.